nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e a natureza. Formou o homem. Glória a Deus por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Aleluia! Louvado seja Deus pelas suas grandezas, pelas suas maravilhas. E olha, irmãos, a Bíblia fala que toda a criação louva a Deus, não é? Animais, montes, isso chama, se eu não me engano, prosopopeia, sei lá, o recurso de linguagem que diz que as folhas louvam a Deus, faz sons, dá aos seres inanimados e até animados, mas que não falam, como se fossem pessoas, eles adoram a Deus. Eu acho que é esse o nome do recurso. Então, terra e céu proclamam seu louvor, né? Todas as coisas, montes, outeiros tem na Bíblia, os mares, as águas, o rugido das ondas, o vento, tudo louva a Deus. Terra e céu proclamam seu louvor. Terra e céu proclamam seu louvor. Maravilhas de poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida. E das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor. Maravilhas de poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida. E das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Aleluia! Terra e céu, o Senhor venceu a morte. Lembram que ele disse a João, lá na visão do Apocalipse? Eis que estive morto, mas vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então as pessoas têm medo da morte, medo do homem, está tudo na mão de Jesus. Então se eu estou com Jesus, está resolvido o problema. Não tenho que ter medo de nada. Tenho que saber quem é o meu Senhor, quem é o dono, quem é o soberano, quem é o magnífico. Quão magnificente é o teu nome. Esse magnificente aí é derivado de magnífico. Quão magnífico é o teu nome, meu Senhor. Pronto, está resolvido o problema. Louvado seja
o nome do Senhor. Quando nós cantamos de vez em quando esse cântico, aliás, dos cânticos do Salmo, nós temos alguns. Uma vez eu vi um comentarista dizer que cantar esses cânticos dos Salmos perdeu o sentido, porque são 300 cânticos no inário, mas a gente normalmente canta só uma dúzia no máximo e fica repetindo. Mas qual é o problema? Eu vou ter que ter uma Bíblia cada domingo, é uma Bíblia nova. Eu não estou pregando a mesma palavra o tempo todo, anos a fio. Por que eu não posso cantar as mesmas músicas anos a fio, se essas músicas estão de acordo com a Bíblia? Qual é o problema? Então as pessoas querem novidade. Até os cânticos tem que ser novidade. Aí haja escrever besteira nos cânticos, totalmente afastado da lei do Senhor, da doutrina. É isso que a gente vê nas igrejas, né? Então, quando a alma sequiosa é sedenta, alma com sede, quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, ele logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Lembra que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem? Pois é esse o sentido. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Se Deus quer levantar e mostrar algum valor, vencendo bem Jesus. glória, glória, Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. neste mundo abrimos frente, Ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz tem feito bar, mas chuvosos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. glória, glória, Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. A vaidade que enxergos lutam por fazer-nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura feito, sem a graça do poder, vencendo bem Jesus. glória, glória, Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Irmãos, essa é a nossa vitória. Nós não temos vitória em nós mesmos. A nossa vitória é a vitória de Cristo. Essa é a mensagem do Apocalipse. O Cordeiro venceu. Toda aquela brigaiada, como se diz aqui na Paraíba, que tem no Apocalipse que a gente não entende, não interessa. O que interessa é que está dito lá que o Cordeiro venceu. E nós vencemos a vitória dele. Não somos nós que vencemos nada. Nós vencemos a vitória dele. Essa vitória é dada à sua igreja, porque a sua igreja é o corpo de Cristo. Ele venceu, nós vencemos com ele. É só isso. Oremos. Graças te damos, Pai querido, porque aprouve ao Senhor nos criar, depois nos recriar, através da salvação, da regeneração, pelo poder do Espírito Santo. Então, o Senhor colocou em nós este mesmo Espírito, que nos regenerou e agora nos conduz em santidade de vida, nos revelando a cada dia os ensinamentos que o Senhor mesmo transmitiu na sua palavra, pela iluminação do mesmo Espírito, para que nós possamos entender e fortalecidos no poder do mesmo Espírito, para que nós possamos colocar em prática a vontade do Senhor e não a nossa. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso. Graças te damos, Pai querido, graças te damos. E pedimos a tua bênção, tua orientação, o teu convencimento no momento da exposição e do ensinamento da tua palavra, da tua lei.
para que nós possamos pautar as nossas vidas por ela. Assim nós oramos agradecidos, certos de que não há qualquer mérito em nós, mas é tudo pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, é pela sua justiça que é imputada a nós. Por Ele que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na lei, no livro de Deuteronômio. Já pregamos aqui aquela história de que não vivemos mais sob a lei, mas sob a graça, no entendimento totalmente errado do que Paulo ensina lá em Romanos, não é? Então a lei continua em pleno vigor no que diz a respeito ao seu aspecto moral. O que não vigora mais para nós é o aspecto ritual, cerimonial. Aquilo era para Israel naquele contexto e naquela época e naquele local. O que não vigora mais para nós é o aspecto civil. Nós, brasileiros, temos a Constituição brasileira com seus códigos legais. Então, aquela Constituição não vigora mais para nós. Vigora para Israel. Nós temos a nossa lei. Agora, tudo que tem ali, mesmo na lei cerimonial, os aspectos morais constantes nela continuam em pleno vigor. Em pleno vigor. E a lei moral, cuja base são os 10 mandamentos, essa está totalmente em vigor, jamais perderá o vigor ou deixará de vigorar até que cheguemos à glória do Senhor. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 4. Leremos versículo 32 a 40. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, quer dizer segundo a lei ou repetição da lei, mas esse segundo a lei não é uma lei nova, não. Deuteronômio é simplesmente a repetição de tudo que está para trás dele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Pronto, ele condensou e repetiu aquilo ali, é só isso. Ele fez uma revisão, digamos assim, do que já tinha sido dado atrás. Então diz assim, do 32 ao 40, que nós vamos ler apenas. Agora, pois, ou seja, isso aqui ele está concluindo um raciocínio que ele tinha dado, e aqui ele está, agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta? Pergunta aos tempos passados. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Pergunta isso aos tempos passados. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Pergunta isso aos tempos passados. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente, e com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, irmãos, como eu já disse para vocês, Deuteronômio é simples repetição dos 4 livros atrás dele. Então ele contou tudo aquilo,
Aí, uma vez que vocês estão sabendo já de tudo isso que aconteceu, por que ele fez isso? Porque aquela geração que estava na divisa já para entrar em Canaã, era uma geração totalmente nova. Todos os homens, porque estatística naquela época só contava homens preparados para a guerra, não contava nem crianças, nem mulheres, nem inválidos. Então todos os homens que saíram de lá do Egito, da escravidão, morreram no deserto por causa da desobediência ao Senhor. Ele mesmo os matou. Então esse povo que chegou agora era totalmente novo, com exceção de Moisés, que morreu ali mesmo também, por desobediência a Deus também, Deus o matou. Josué e Caleb foram os dois únicos que entraram na terra prometida de todos os 600 mil que saíram do Egito. Então, como aquela nação que estava chegando agora era toda nova, Moisés repetiu toda a lei para eles. Por quê? Porque a lei foi dada a outra geração. Então Moisés repetiu essa lei. É por isso que Deuteronômio diz segunda lei ou repetição da lei. Não é segunda lei, é a mesma lei, só que repetida toda, em seus aspectos principais. Muito bem, irmãos. Então a nossa palavra de hoje é sobre a adoração. O tema é o mesmo do boletim. E a idolatria. A gente quer focar esse aspecto, certo? Mostrando e lembrando que a verdadeira adoração pode ser facilmente confundida com a idolatria, na mesma medida em que a sã doutrina pode facilmente ser confundida com a heresia. Uma é filha da outra. Assim como a verdadeira adoração é filha, ela segue o conhecimento de Deus e da sua lei. A idolatria, igualmente, ela é filha, ela segue obrigatoriamente o desconhecimento da lei de Deus ou a doutrina ensinada de forma herética. Pela minha estatística, isso é 99% das igrejas. Sempre foi assim, sempre será. Deus vai tratar com isso. Aliás, já está tratando. Sempre tratou, ao longo do tempo. Então, irmãos, olhem só. Com base em textos do Velho Testamento, pelo menos até onde eu tenho visto, ao longo dos meus 60 anos, com base em textos do Velho Testamento, quase sempre, atenção, quase sempre se escuta heresia. Pregação errada, quase sempre, pelo desconhecimento da palavra. Quase sempre. Por quê? Porque essas profecias do Velho Testamento, na sua grande maioria, essas palavras foram dirigidas a Israel, uma nação que Deus formou naquele momento ali, e cuidou dessa nação, e assentou essa nação em uma terra física, Canaã, a Palestina. Não foi João Pessoa, foi Recife, foi Canaã. Não foi pernambucano, foram os hebreus naquele contexto. Então isso foi dado a eles. A eles. Então os pregadores leiam o trecho do Velho Testamento, especialmente e quase sempre textos que têm a ver com bênçãos, nunca texto que tem a ver com maldição para aquele mesmo povo, e diz que isso é para nós. Isso é comum se ouvir esse tipo de pregação. É comum, é comum, é comum. Aí os ouvintes ávidos por bênçãos assumem isso. Oh glória, oh maravilha, louvado, aleluia, louvado seja Deus. Numa demonstração inequívoca de total ignorância de Deus e da sua palavra. Conforme eu tenho dito aqui aos irmãos, não há uma única profecia na Bíblia desvinculada da lei. Nenhuma. Nenhuma profecia de toda a Bíblia está desvinculada dos 5 livros da lei. Nenhuma. A lei que o Senhor Deus aos patriarcas, através de Moisés. Então Deus registrou a sua lei, que é a expressão da sua vontade, através de Moisés, contando para ele desde a criação, desde Adão. Então Moisés registrou a vontade de Deus na sua lei, dada ao seu povo eleito, povo que ele constituiu, Israel,
Tudo de conformidade com o que ele já havia dito desde a primeira conversa dele com Abraão. Não é, com Adão. Moisés registrou tudo isso. E lá em Adão e Eva, Gênesis 3,15, Deus prometeu o Messias. A semente da mulher que viria pisar a cabeça da serpente. O Messias de Deus que viria reparar o dano causado pela desobediência de Adão. E por causa dela, Deus amaldiçoou toda a criação. Só que ele já prometeu que eu vou mandar o Messias. O que é Messias? Aquele que vem restaurar. É aquele que traz a bênção. É o poderoso. O Messias é isso. É o ungido. É aquele que vem com o poder para fazer isso. Restaurar isso aqui. Ele já prometeu lá. Deu essa informação a Moisés. Muito bem. Então Moisés registrou tudo. Aí Moisés registrou também que em Abraão, vocês estão lembrados? Deus, Adão, o povo se corrompeu a tal ponto que ele resolveu destruir tudo, mas deixou um que ele elegeu, não foi o cidadão que se elegeu, foi ele que elegeu, Noé. Através de Noé formou o povo de novo, e já disse que na bênção de Noé, ele já disse que Sem, filho dele Sem, era o abençoado. Pois muito bem, um descendente de Sem, o semita Abraão, escolhido por Deus, não foi ele que escolheu Deus, foi Deus que escolheu ele. Então Moisés registrou isso em Abraão. Deus informou-lhe que o Messias viria dele, da descendência dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gálatas, Paulo diz que essa descendência, a tua descendência, está se referindo ao Messias, ao descendente, a Jesus. Porque é Jesus quem abençoou toda, é Jesus o Messias prometido. Então, irmãos, tudo isso está registrado. Abraão, depois de ti, Isaque, o filho da promessa, depois de Isaque, o filho da promessa, Jacó, e esse Jacó eu transformo em Israel, a minha nação, da qual virá o Messias. Tudo isso está registrado, que foram as palavras de Deus dadas aos patriarcas. Tudo isso está registrado na lei, nos primeiros livros. Muito bem, então Deus formou a nação em Jacó, Israel. Jacó mudou o nome para Israel, e através de seus 12 filhos, 12 tribos, 12 nações, a nação fechada de Israel. Aí Deus chamou Moisés para livrar esta nação da escravidão que ele já havia prometido. Deus mesmo já tinha profetizado essa escravidão a Abraão antes de lhe nascer o primeiro filho, Ismael. Então quando Deus disse que ia fazer de ti, te darei um filho e farei de ti uma grande nação, ele já disse lá, saibas tu porém que esse povo ficará escravo durante 400 anos. Então repare, profecia não é assim invenção. Profecia está tudo vinculado à lei, ao que Deus disse. Pois muito bem, então Deus chamou Moisés para libertar esse povo que já estava escravizado há 400 anos, conforme ele tinha dito a Abraão. Aí Moisés livrou o povo, mas quando chegou nas margens do rio Jordão, ali perto, para atravessar, para entrar em Canaã, Moisés desobedeceu a Deus também. Deus disse, por causa disso, você também não entra. Quem vai assumir agora é Josué, filho de Num, teu servo. Então Josué assentou o povo na terra prometida a Abraão, lá atrás. Porém, nós sabemos pela própria história aqui, a partir do livro de Josué, nós temos os 12 livros históricos, que esses 12 livros históricos são exatamente o desenrolar de tudo que está prometido nos 5 livros para trás, na lei. Esses 2 livros históricos têm um horizonte temporal de 1000 anos. Nesses livros históricos, no mesmo período, está dentro do mesmo período dos livros históricos, está o período dos juízes, está o período dos reis, está o período de todos os profetas, até Malaquias. Está nesse período. Então esse período nada mais é, os 12 livros históricos, nada mais é do que o desenrolar de tudo que está escrito na lei, inclusive a profecia do Messias. Malaquias, o último dos profetas, no período histórico, profetizou que viria aquele que mostraria o Messias, o mensageiro, se referindo a João Batista, se referindo ao anjo da libertação, que viria o herdeiro, o Messias, se referindo a Jesus. Pois é. Está tudo aqui, irmãos. A gente só tem que saber, para não falar besteira. Não existe profecia desvinculada do que já está escrito aqui. Não, quer dizer, existe, mas é falsa. Toda profecia desvinculada da palavra é falsa.
Então, irmãos, prestem atenção. Acontece que nós vemos nos livros históricos, começando com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, tem lá todos os livros. Neemias, Esdras, Neemias, Esté, todos os livros ali. E no mesmo período estão todos os reis e todos os profetas. Nós vemos que o povo sempre desobedeceu a Deus. Sempre desobedeceu a Deus. E quando o povo desobedece, deixa de cumprir a lei de Deus, e deixando de cumprir a lei de Deus, vai se esquecendo dessa lei. Nós falamos hoje de manhã aqui. Nós temos que tomar uma atitude. Essa atitude nos leva a uma ação. A repetição da ação nos leva a criar um hábito, e esse hábito forma o nosso caráter. Pois é, então no momento em que nós abandonamos a lei de Deus, nós praticamos a agir de acordo com a lei de Deus, e o nosso caráter vai sendo deformado. Foi isso que aconteceu sempre com o povo, o tal povo de Deus. Se esqueceu da lei de Deus. Então, pela falta de conhecimento, como Deus disse lá em Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E lhe falta o conhecimento porque tu, sacerdote, deixaste de ensinar a minha lei. Pois é, então Deus destruiu o povo. Sempre foi assim. Vez após vez, vez após vez, vez após vez. Sempre foi assim. Quando o povo se esquecia da lei de Deus, como eu disse no início, o desconhecimento da lei leva à idolatria. Por quê? Porque o conhecimento da lei me leva à verdadeira adoração. O desconhecimento da lei ou a heresia que entra em seu lugar me leva à idolatria. Meus irmãos, não tem quem mude essa lógica. Confundiu adoração com idolatria o povo. Está na Bíblia aqui dizendo que eles faziam e Deus condenando. Olha, vocês estão me traindo, não é isso. E mandava os profetas para levar. O povo se prostituía seguindo outros deuses. Interessante que até Salomão, o homem mais sábio da terra, fez isso. Acontece que o povo foi severamente punido por Deus ao longo da história. O povo foi escravizado diversas vezes. O povo foi destruído várias vezes. Tudo de conformidade com o que já havia escrito na lei. Isso que Moisés está dizendo para os irmãos aqui, que começa dizendo: agora, pois, pergunta se há outro Deus igual a esse. Ele já tinha dito isso. Olha como ele tem abençoado a gente o tempo todo, nos trouxe até aqui. Mas olha o que ele fez em tal lugar quando aconteceu a desobediência. Olha o que ele fez em tal lugar. Ele diz tudo de novo. Agora, pois, sabendo disso, que obediência nos leva à bênção e que desobediência nos leva à maldição, sabendo disso, o que Deus fez, tanto de bênção quanto de maldição, pois então presta atenção, pergunta aos tempos passados. Pergunta aos tempos passados se há outro Deus como esse. Esse é o assunto de hoje, irmãos. A verdadeira adoração está incondicionalmente ligada ao conhecimento de Deus, assim como a idolatria está incondicionalmente ligada e é fruto natural da ignorância e do abandono da lei de Deus. Em outros termos, o conhecimento da vontade de Deus revelada na sua lei é o que determina se o nosso relacionamento com Ele é verdadeira adoração ou, ao contrário, é pura idolatria, fruto da ignorância, seguindo heresias em total desconformidade com a lei de Deus, o que é abominação diante de Deus. Nunca é demais lembrar. O juízo de Deus sobre o seu povo eleito no Velho Testamento veio por causa do abandono da lei, que automaticamente levou o povo à idolatria. Eu creio com muita tristeza, vivo dizendo isso para vocês aqui, eu creio com muita tristeza que essa realidade de Israel
daquela época, é exatamente a mesma realidade da igreja em nossos dias, especialmente quando o senhorio de Deus, pela ignorância da sua palavra, o senhorio de Deus, o Criador do mundo, foi transformado em servidão aos homens. Deus agora é empregado, é servo dos homens. De acordo com as necessidades emocionais dessas pessoas, eu exijo, eu quero, estou dizendo a oração, Deus vai ter que atender a minha oração. Deus vai ter que atender, e pastor ensina isso, Deus vai ter que atender a nossa oração. Necessidades emocionais dos frequentadores de igrejas que nem membros são mais. Todos querem e esperam as bênçãos de Deus, mesmo sem conhecer Deus e muito menos a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Mas todos imaginam que vão receber essas bênçãos de Deus e exigem. Pois bem, irmãos, o trecho que nós lemos é o início das exortações de Moisés, no capítulo 4, logo, do Deuteronômio, que é a repetição da lei, chamando a atenção do, olha, presta atenção, olha o que aconteceu desde a criação de Adão, presta atenção. Moisés, sabendo que não entraria na terra prometida, porque Deus disse para ele, você não entra, você me desonrou, desonrar e desobedecer, no caso, você me desonrou, então filhos, saibam, cada vez que você desobedece seu pai, você desonrou seu pai. Então Moisés, sabendo que aquilo era uma nova geração, ele sabia disso, já que a geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, exatamente pelo juízo de Deus sobre eles. Então Moisés repete toda a revelação que Deus já havia dado aos patriarcas. Ele não criou uma única regra nova. Ele só foi repetir as coisas. Tudo o que havia acontecido até então, desde que saíram do Egito, desde a criação e especialmente depois de criada a nação, tanto bênçãos quanto maldições. Ele lembrou o que tinha acontecido com o povo. Tudo segundo a lei. Repito, ele não inventou nada. Tudo segundo a lei. Para que eles temessem a Deus e guardassem os seus mandamentos. Irmãos queridos, eu insisto em lembrar. Não há profecia verdadeira que não esteja atrelada à lei de Deus, que não esteja atrelada à história do povo de Deus, como ele revelou aqui. Nem mesmo o Senhor Jesus, que é a própria palavra, que é o próprio Deus, fugiu a essa regra. Domingo passado pregamos aqui ele dizendo, eu não vim revogar a lei, eu vim foi cumprir. Jesus não trouxe uma novidade além do que já estava escrito na lei. Ele era a novidade. Evangelho quer dizer boas novas. Pois é, ele é o que estava prometido em toda a lei para trás. Cheguei, sou eu. Eu vim cumprir a lei, eu sou o cumprimento da lei, é isso. Ele não trouxe ensinamento novo. Então nem Jesus, o profeta prometido lá em Deuteronômio 18, versículo 15 e 18, Deus chamou Moisés e disse, olha Moisés, eu suscitarei um outro profeta semelhante a ti do meio do povo. Jesus não nasceu dos hebreus? Pois é. Esse é o profeta. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandar. A ele ouvi. Pois é este que quando veio Deus disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Pois é. Pois até esse, o próprio Deus não trouxe regra nova. A única regra nova que ele chegou a dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que já está na lei também. O único mandamento novo que ele deu foi isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pronto. Então, irmão, não há. Nem Jesus fugiu à regra. Então, depois de lembrar ao povo o que havia acontecido, Moisés aqui dizendo isso, com base nessa lembrança, nesse conhecimento, aliás, então Moisés chama o povo a um exercício da lógica. Olha, meus filhos, obedeceram, no caso de Israel, foram abençoados, Deus fez maravilhas, atravessaram o Mar Vermelho, tiraram do Egito com pragas, tudo. Desobedeceram, Deus destruiu aqui. Ó. Em tal lugar, Deus destruiu. Em tal lugar, Deus destruiu. Presta atenção. Vocês conhecem outro Deus que tenha poder para fazer isso? É isso que Moisés estava fazendo com eles no Deuteronômio. Vocês conhecem outro Deus que faça isso?
versículos 32 a 34. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Quer dizer, depois Moisés lembra, vocês sabem que Deus é esse? Vocês já ouviram dizer alguma coisa semelhante? É isso que ele estava perguntando. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Vocês ouviram isso? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Obviamente esse povo que estava lá, que ele estava falando agora, eles não foram os que saíram do Egito. Os que saíram do Egito foram os pais deles. Mas Moisés estava dizendo para ele, vocês sabem disso. Estou repetindo para vocês aqui. Vocês já ouviram falar coisa parecida? Pergunta aos tempos passados. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei. As pessoas pensam que o Espírito Santo vai me fazer lembrar o que eu não sei. Isso não pode. Isso não existe. Eu não posso lembrar o que eu não sei. Eu só lembro o que já entrou no meu cérebro. Eu tenho dito para vocês aqui, eu não lembro como é Barreiro, a cidade onde Daniel morou. Eu nunca fui lá, como é que eu vou lembrar? Se eu já tivesse ido lá, eu ia lembrar. Eu lembro, tem uma igreja assim, né? Tem uma praça lá, tem um padre de inciso lá no meio. É comum nessa cidade. Eu lembro, por quê? Porque eu já vi, eu já fui lá. Se eu nunca fui, eu não lembro coisa nenhuma. Então Moisés, lembrem. O problema é, para lembrar, o que você sabe sobre Deus? Para lembrar, eu não lembro o que eu não sei. Eu não estudei nada para fazer uma prova, aí vou chegar lá e quero lembrar. Mas lembrar como se eu não estudei? Isso é loucura. Para lembrar eu tenho que ter estudado. Só lembrando para vocês como a gente idolatra em vez de adorar. Uma irmã chegou comigo um dia pedindo para orar pelo filho dela que ia fazer uma prova. Eu digo, ele estudou, irmã? Não, eu digo, minha irmã. Então tenha certa paciência, minha irmã. Não, mas Deus vai fazer. Eu digo, claro que não vai. Claro que não vai. Eu não vou gastar minha oração, não. Era só o que faltava. Como Deus vai fazer ele lembrar se ele não estudou? Lembrar o quê? Então é isso que Moisés está dizendo aqui. Aí a gente pergunta, o que é que você sabe sobre Deus? O que é que você sabe sobre a criação que Deus criou? Como foi que ele fez isso? O que é que você sabe sobre a formação desse povo escolhido? É isso que Moisés está dizendo para esse povo aqui. O que é que vocês sabem sobre isso? Vocês já ouviram falar de algum povo que tenha feito algum Deus que tenha feito um povo como esse? O que é que você sabe como foi que Deus formou esse povo lá no Egito, escravo, e depois tirou esse povo de lá? O que é que vocês sabem sobre isso? Lembram? Vocês já viram isso? Vocês já viram algum outro Deus fazer um negócio desse? O que é que você sabe como Deus conduziu esse povo durante 40 anos pelo deserto? Sem nunca faltar comida para eles, sem a roupa nunca gastar, sem o sapato nunca gastar. O que é que vocês sabem sobre isso? Lembrem, vocês sabem isso? Vocês sabem que Deus é esse? Vocês já viram algum outro Deus fazer alguma coisa parecida com isso? (26 a 31). Aliás, 32 a 34, que nós já lemos aqui. Irmãos, como eu já disse para vocês, a profecia se repete. É a mesma profecia. Lá em Isaías, lembrei aqui, lá em Isaías, no momento em que Israel, mais quebrado do que arroz de terceira, não acreditava mais que Deus ainda fosse acudi-los. Então, o profeta, repetindo, a profecia é a lei repetida. Não existe profecia fora da lei, do que já está escrito. Então, o profeta
diz assim para o povo: ó meu povo, que está aí reclamando o tempo todo que Deus nos abandonou, que não existe Deus, que não sei o quê. Presta atenção, meu povo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Você sabe o que é isso, meu amigo? Trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e Deus chamar cada uma pelo seu nome. Você sabe o que é isso? É isso que Isaías está fazendo lembrar o povo aqui, séculos, milênio depois do que aconteceu ali, quase. Ele está lembrando aqui, vocês sabem que Deus é esse? Ele é grande em força e forte em poder. Por que, pois, filhos de Israel, por que, pois, vocês estão aí assombrados? Por que vocês estão dizendo aí que Deus nos abandonou? Esse Deus não prometeu? Como é que ele vos abandonou? Como é que vocês acham que tudo que está acontecendo com vocês está passando despercebido para Deus? Não sabes, Israel, não ouviste que o Senhor nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Tu não sabes, Israel, que esse Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tu não sabes, Israel, que ele faz o jovem cansado, mas mesmo assim ele faz voar como águia. Está vendo como a profecia do profeta, ele está dizendo a mesma coisa que Moisés tinha dito aqui atrás, só com outras palavras. Pois é. Aí no versículo 35, depois de mostrar o profeta Moisés dizendo para o povo, aí ele vai e diz: olha, meus filhos, 35, a ti te foi mostrado todas essas coisas, para que soubesses que o Senhor é Deus. A mesma coisa que Isaías está dizendo lá, tantos anos depois. Nenhum outro há senão ele. Ele é o único que chama seu exército de estrelas pelo nome. Pergunta aos tempos passados, o que é que tu sabes sobre Deus? O que é que tu sabes da lei de Deus? Para não ficar lendo a Bíblia e pensando e achando besteira que não tem nada a ver com o que Deus mandou. Ele é o Senhor da criação. 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem. Tu sabes disso? Estás esquecido disso? Que foi Deus quem te criou. Ele é o Senhor que se revelou de forma maravilhosa para te ensinar que só Ele é Deus. Versículo 36. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as tuas palavras. Tu estás esquecido disso? Ou tu lembras disso? Ele é o Senhor da aliança que Ele fez com os nossos pais, com os patriarcas. Versículo 37. Porquanto amou teus pais. Deus é Deus de aliança, é Deus de pacto. E escolheu a sua descendência desde os nossos pais. E tirou da terra do Egito, Ele mesmo, presente com a sua grande força. Atenção, Ele escolheu. Não foi o povo que se escolheu. Ele é Deus fiel, que cumpre a sua promessa de te dar a herança prometida a Abraão e a sua descendência. Versículo 38. Para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na tua herança, a terra, e te dar por herança, como hoje se vê. Está aí a terra, ó. Deus não prometeu lá atrás a Abraão? Deus não formou a nação em Abraão? Deus não livrou essa nação com mão de ferro, com força, com maravilhas, com prodígios do Egito? Ele não escravizou esse povo no Egito como Ele disse que ia fazer? Ele não livrou esse povo no deserto e mandou maldição no deserto também, e mandou fome, e mandou o que for para vocês aprenderem? Pois é, vocês conhecem outro Deus semelhante a esse? Vocês já ouviram pelo menos falar em algum Deus como este? Aí no versículo 39 ele diz:
Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Irmãos queridos, se a gente não souber disso, se não souber quem é esse Deus, se não souber a palavra desse Deus, invariavelmente cairemos em idolatria. Não há como ser diferente disso. É isso que Moisés está chamando a atenção a esse povo aqui e alertando a eles que se vocês fugirem da lei, que é o último versículo que nós vamos ler, se vocês se desviarem dessa lei, e Josué disse isso depois que incluiu o povo na terra, Josué repetiu, estou dizendo, não existe profecia fora do que já está escrito. Quando Josué introduziu o povo, depois de anos de guerra lá e ganhar 35 batalhas e colocar cada um no seu quinhão, quando foi no final, ele disse, olha meus filhos, estou morrendo, estou adiantado de dias, já estou indo para junto dos meus pais. É isso que ele está dizendo, já vou morrer, já estou velho. Pois muito bem, vocês sabem tudo o que aconteceu, como Moisés ensinou tudo para a gente. Vocês sabem todas as bênçãos que Deus nos deu. Vocês sabem quantas batalhas nós vencemos pela força de Deus e sabem também a que perdemos por pecado. Como foi o caso lá de Ai, por causa do pecado de Acã. Vocês sabem tudo que Deus fez conosco. Pois então, preste atenção, eu estou morrendo. Então, se vocês cumprirem o que Deus mandou, está aí. Vocês estão lembrados de todas as bênçãos que Deus nos deu para nos introduzir na terra. Deus não cumpriu todas as promessas dele de bênção, Josué disse. Cumpriu e vocês são prova disso. Pois muito bem, se vocês se desviarem da lei, ele vai cumprir todas as promessas de maldição. E cumpriu, logo em seguida. Não demorou muito tempo. O povo se afastou da lei de Deus, como não tinha mais liderança. O último líder foi Josué. Como não havia mais liderança global, o povo, cada um fazia o que mais lhe dava na telha, como está escrito. Aí Deus destruía o povo, aí suscitava um juiz. Esse juiz botava o povo de novo nas rédeas, de acordo com a lei. O povo prevalecia de novo. Aí diz o texto bíblico que morria o juiz, o povo voltava a ser pior do que o que estava. Deus os destruía de novo, através de inimigos. E assim foi. 7 vezes aconteceu isso. 7. Só no período dos juízes. Olha, irmãos, essa palavra foi para Israel. No contexto de Israel, no tempo de Israel e no espaço dedicado a Israel, Canaã. Mas como se trata de adoração a Deus, segundo a sua palavra, ou idolatria, desvinculada da sua palavra, essa profecia é para todo sempre, enquanto houver igreja, enquanto Jesus não voltar. É o que eu disse para vocês, a lei ela perdeu o sentido para nós no sentido cerimonial. Ela perdeu o sentido para aplicabilidade para nós no sentido civil. Nós temos a nossa Constituição e nossos códigos de lei brasileiros. Mas no aspecto moral, não. Tudo que está aqui no aspecto moral, inclusive no que diz respeito à lei cerimonial, não tem mais que seguir aquele levita, não sei o que mais, acende não sei o que, bota não sei o que. Isso não é mais para nós, isso era para eles. Mas o que diz respeito ao aspecto moral, dentro da cerimônia, como Paulo diz lá aos Coríntios, com ordem e decência, seja feito tudo com ordem e decência. Isso é moral, isso é conhecimento de Deus. Isso está em pleno vigor, e não perderá o vigor, até que Jesus volte. Não deixará de vigorar. E como é, irmãos, que esse ensinamento, ou que a prática desse ensinamento se materializa? Só há um jeito, pela obediência. Não há outro jeito de você provar que é convertido. Com a boca, isso não serve para nada. O rapaz falou aqui um dia desse no estudo. Mas pastor, está escrito aqui, se com tua boca confessares, eu digo, oh meu filho, oh meu Deus do céu. Satanás também confessou que Jesus era Senhor. Os demônios lá confessaram, oh, bem sei que tu és o Filho de Deus. Ele confessou. Isso quer dizer que ele foi para o céu, é? Presta atenção, rapaz, esse confessar aí é a sua vida. É a sua conduta. É a sua moral. É isso que é confessar. Não é confessar, não, eu sei, Jesus é Senhor, pronto, estou salvo.
Pelo amor de Deus. Fazer a vontade de Deus se materializa obrigatoriamente pela desobediência. E essa lei de Deus é totalmente aplicável a nós e ao seu povo eleito em qualquer lugar e em qualquer época. Perceberam, irmãos, o que Moisés falou ao povo, e eu insisto em lembrar aqui em todas as oportunidades. A verdadeira adoração só pode ser evidenciada pela obediência à lei de Deus. E a lei de Deus nada mais é do que a manifestação da sua vontade. E o crente verdadeiro é aquele que tem condição de dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vontade que eu faço não é mais a minha, é a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a lei. O que está escrito na lei, e eu não estou falando só a lei aqui do Velho Testamento, não. A lei que eu estou falando é a Bíblia toda. É a doutrina de Deus, a vontade de Deus. O que está escrito na lei, nós precisamos saber para pôr em prática. Esse é o papel principal de um pastor. Ensinar isso aos irmãos e cobrar que os irmãos ponham isso em prática. O pastor que não faz isso é um falso pastor. Seja qual for a igreja dele, seja qual for a denominação. E eu garanto para vocês, com base na Bíblia, isso é no mínimo 99% dos pastores. Como é que eu vou adorar a Deus sem saber qual é a vontade dele? Como é que eu vou adorar a Deus de forma correta, sem saber como é que ele quer ser adorado? Não sou eu que adoro a Deus como eu invento. Eu tenho que adorá-lo como ele mandou. Ele é que determina. Interessante. Até os nossos políticos, que são homens de poder secular, quando o nosso governador aqui, Ricardo Coutinho, vai visitar uma cidade qualquer do interior aí, o cerimonial dele vai antes. A secretaria dele, que cuida de cerimonial, vai antes, para preparar o lugar para receber o governador como ele quer ser recebido e não como o povo quer receber. Palanque, o que for lá, tudo é organizado pelo cerimonial do governador. Quando vem o Papa, como vocês estão vendo aí o Papa nos Estados Unidos, antes vai o pessoal do Vaticano, o cerimonial dele, para preparar tudo conforme... Lembra que lá está preparado o lugar para botar... Aquilo tudo é de acordo com um protocolo cerimonial do Vaticano. O cara não faz aquilo como ele quer fazer, não, que nem faz o palco do Rock in Rio. Ele é tudo feito do jeito que é determinado pelo cerimonial do Vaticano. Imagine se Deus, que é o Senhor do mundo, ia ser diferente. Não, eu recebo Deus do jeito que eu quero. Imagine, o Senhor do universo, se eu recebo como eu quero, eu adoro Ele do jeito que eu quero. Isso não existe, isso é loucura, isso é idolatria. Que a gente acha que é adoração. Por que a gente acha que é adoração? E não é idolatria. Porque não está de acordo com a lei de Deus. Aí quando você se desvia da lei de Deus, entra na heresia. E a heresia leva você à idolatria. Atenção, meus filhos, não pode ser diferente disso. Nunca foi, nunca será. Porque a Bíblia garante isso. Nós precisamos conhecer a lei para obedecê-la. Com base no conhecimento de Deus. Aquele que fez, que faz e que continuará a fazer. É isso como está dizendo aqui. Olha, ele fez. Pergunta aos tempos passados. Ele faz, andem de acordo com o que ele disse. E ele fará, vocês vão ver se não vai acontecer. Se vocês fizerem do jeito que ele disse. Eu vivo dizendo aqui, criem filhos obedientes, que vocês vão ter filhos obedientes. Se vocês criarem filhos desobedientes, não tem quem empate. Vocês vão ter filhos desobedientes. Que gerarão filhos desobedientes. Não tem mais essa. Não foi assim que eles foram treinados? Pois é assim que eles vão repassar para os filhos deles. Foi Deus que determinou isso, está escrito na Bíblia. E por que não tem quem empate? Porque é Deus quem vai fazer acontecer isso. Agindo Deus, quem impedirá? Versículo 40. Guarda, pois,
Com base nisso que eu estou te dizendo, Israel novo que está aqui, pergunta aos tempos passados, lembra, puxa pela memória com base no que eu estou te dizendo aqui, e vê como é que tem que ser. Tá certo, meus filhos? Pois muito bem. Aí ele conclui, guarda, pois, os seus estatutos, seus de quem? De Deus, e os seus mandamentos, seus de quem? De Deus, os mandamentos que eu disse para vocês aí, toda a lei que vocês já conhecem, e eu vou repetir agora tudinho, ele repetiu no Deuteronômio, que te ordeno hoje, para que te vá bem, tá vendo? O Deus que fez, faz e continuará fazendo, para que te vá bem a ti e a teus filhos, se tu ensinares isso aos teus filhos. Aos teus filhos depois de ti, é teus filhos, teus netos, bisnetos, é isso. E para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos? Façam tudo o que eu ordenei, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É a mesma coisa aqui. Está dita a mesma coisa aqui. Mas eu repito, quem conhece a história de Israel sabe que o povo se esqueceu da lei de Deus porque os pais não receberam o ensinamento dos sacerdotes levitas que se esqueceram da minha lei, como está escrito em Oséias 4:6, Deus acusando. Então, se os pais não receberam esse ensinamento dos sacerdotes que se corromperam, os pais se corromperam também logo, ensinaram errado a seus filhos. Quem sabe dessa história, quem conhece a história do Velho Testamento, sabe que a consequência natural disso é que o povo se prostituiu, no aspecto geral, tanto materialmente falando, como espiritualmente falando. Se prostituiu seguindo outros deuses e se prostituiu na carne, que é consequência natural. Sabe que Deus os chamou ao arrependimento através de todos os profetas. Todos os profetas de Deus profetizaram que já estava na lei, dizendo, olha, ouve Israel, vocês estão afastados da lei de Deus, vocês traíram Deus, ouve Israel, arrependei-vos. O homem estava citando a lei o tempo todo, arrependei-vos, voltai aos caminhos do Senhor, ou Deus vai destruí-los. E em muitos casos disse até através de quem Deus ia destruir. Através da Babilônia, através da Assíria, até disseram. Mas disseram, Deus deixará um remanescente. E através desse remanescente ele vai reconstruir Israel. Sempre. Todos os profetas profetizaram isso. Entende? A não ser algumas profecias específicas, como a de Jonas, para Nínive, por exemplo. Mas a profecia, todas as profecias têm essa estrutura. Acusando o pecado do povo, mostrando ao povo que eles estavam em desobediência a Deus, esqueceram a lei de Deus, chamando esse povo ao arrependimento, voltem, olha o que Moisés ensinou, olha a lei de Deus, voltem. Se não voltar, Deus vai puni-los, Deus vai destruí-los, mas depois ele vai restaurar. Essa palavra de restauração é exatamente apontando para aquele filho de Eva, o Messias que pisará a cabeça da serpente. Todas as profecias têm essa estrutura. Então, quem conhece a história sabe disso. Você conhece Deus? Conhece a história? Conhece a lei de Deus? Então, quem conhece sabe que sempre aconteceu desse jeitinho que eu estou falando para vocês. Essa é uma realidade cíclica na história de Israel. O povo se desviava da lei, passava a idolatrar outros deuses ou até se idolatrar, achando que nós somos os bambambam, nós somos o Israel de Deus, o nosso templo é indestrutível, a nossa arca da aliança tem todo o poder. Pois é, virou a lei de Deus, virou amuleto de sorte, amuleto de poder. A arca da aliança, então, chegou a ser levada para uma guerra. Está no boletim, eu botei rapidamente o boletim. Estavam perdendo a guerra, em 1 Samuel, estavam perdendo a guerra, lá eu acho que é 1 Samuel. Estavam perdendo a guerra, e eita, a arca da aliança, vamos buscar a arca da aliança e levar para a guerra, que aí não tem quem ganhe de nós não. Pois é, amuleto de sorte. Crucifixos pendurados no pescoço. Perderam a guerra e os filisteus levaram mais a arca da aliança. Olha o desconhecimento de Deus e da sua lei, o que é que dá? Estavam crentes que estavam certos, levando a arca. Vamos levar a arca da aliança. E mais, quando os filisteus souberam que a arca da aliança vinha para o arraial da guerra, como eram também pessoas supersticiosas, disseram, vamos fazer como o católico, valha-me Nossa Senhora. Vem agora a arca da aliança para o arraial, não tem quem ganhe desse povo com essa arca não.
Atenção, filisteus, lutem com todas as vossas forças, porque veio ao arraial o Deus deles, lutem varonilmente, pois lutaram e ganharam. Ainda levaram mais a arca. Para você ver o que é o desconhecimento de Deus. Deus vira simplesmente um amuleto de sorte, ou um gênio da lâmpada maravilhosa lá, e faz o que você pedir. Aliás, pedir não, mandar, determinar. Isso é uma palavra que está na moda. Determine para Deus. Eu já ouvi isso quantas vezes. Olha, irmãos, o povo se desviava da lei, passava a idolatrar. Deus então mandava profetas, anunciando juízo. Todos os profetas anunciaram juízo. E Deus cumpria o juízo, os destruía, mas deixava um remanescente que se arrependia, clamava a Deus, inclusive confessava o pecado, dizendo: nossos pais pecaram, nós pecamos. Daniel diz tão claramente: a ti pertence a fidelidade, a justiça, a misericórdia, e a nós o corar de vergonha, nós fizemos tudo errado. Aí Deus os restaurava, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Como disse Jeremias nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é eterna. A sua misericórdia se renova a cada dia e eterna é a sua fidelidade. Pois é. É por isso que a gente não é totalmente destruído. A igreja jamais será totalmente destruída, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja que eu falo não é esse negócio que a gente vê hoje, não. A igreja que eu falo são os salvos. Jamais será destruída. Pois bem, irmãos, considerando que a igreja, em muitos aspectos, é a continuação de Israel de Deus, qualquer semelhança com essa história de Israel aqui não é mera coincidência. Como eu falei lá atrás, no início, para minha tristeza, a igreja está em fase de abandono progressivo da lei de Deus, pelo desconhecimento dessa lei, pela falta de ensino dos pastores e pela falta de ensino dos pais aos filhos. Como não há ensino na igreja, os pais também não ensinam os filhos em casa, e o conhecimento de Deus está quase totalmente perdido. Faça um questionário simples. Eu estou até tratando disso com um irmão aqui da igreja, um irmão amigo nosso que está tratando disso na igreja dele. Faça um questionário simples, com perguntas ordinárias. Entregue para os jovens da igreja que vocês vão ter uma surpresa enorme. Talvez não tenha nenhuma resposta certa. E mais, eu estou falando aos jovens. Entregue aos pais deles. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. E mais, entregue ao pastor da igreja. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. O ensino de Deus negligenciado, portanto, pela falta de conhecimento de Deus e da sua palavra, as pessoas ditas evangélicas confundem adoração com idolatria, seguindo as suas carências emocionais, que, pela cultura atual, transforma essas carências em necessidades vitais. Eu preciso ouvir uma pregação que levante o meu astral. Eu disse para vocês um dia aqui que eu ouvi um pastor lá em tal canto, lá o cara perguntando: e aí, o que é que você achou do culto? A gente sai daqui renovado. A gente sai daqui, olhe, carregado a bateria. Vários usaram essa expressão. A gente vem aqui recarregar as baterias para uma semana. Ou seja, Deus é um amuleto de boa sorte. Esses tais encontros de casais com Cristo, cursilho, não sei o que, não sei o que. O cara volta de lá quase agarrando nos pés de Jesus. Ele recebe uma carga psicológica de ensinamentos lá, de coisa, lavagem cerebral, que ele vem já agarrando nos pés de Jesus. Não dura um mês.
Volta tudo ao que era. Porque não há conversão ali, não é possível haver conversão ali. Não é possível. Eu já disse para você, não é possível haver conversão em festa. Conversão é um parto. Conversão é nascer de novo. Conversão é morrer e nascer. Na mesma hora, ao mesmo tempo. Isso não é uma festa. Morte não é festa. Nascimento também não. Pelo menos na hora. É sofrimento, é agonia. Depois que você nasce, aí sim, você tem a luz, abriu, acendeu os olhos, pronto, o bebê chorou. Eita, que alegria. Mas até ele nascer, coitado da mãe e do pai, que normalmente é um babaca que desmaia na hora do parto. Normalmente é um frouxo que desmaia na hora do parto. Então é assim, isso é o novo nascimento. Isso não é uma festa. A festa se transforma depois. Ah, irmãos queridos. As pessoas imaginam que adoram, mas na verdade idolatram um Deus totalmente diverso do Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. A verdadeira teologia centrada em Deus, teologia quer dizer isso, conhecimento de Deus, que nada mais é do que a revelação da sua vontade. Teologia é o quê? É o estudo da vontade revelada de Deus. Eu não tenho como estudar aquilo que Deus não me revelou. Então, quando eu estudo teologia, que nada mais é do que o estudo da Bíblia, eu estou estudando o que Deus revelou. Eu não tenho como inventar nada, criar nada, nem tirar nada. Como Deus disse a Moisés, escreve nessa lei aí, nem acrescenta, nem tira nada do que eu estou te dizendo. Jesus repetiu isso, ensinai tudo o que eu vos ordenei. Esse tudo que eu vos ordenei quer dizer, nem botem nada, nem tirem nada. A Bíblia está escrita a mesma coisa em todo lugar. Você só tem que saber fazer o fechamento das coisas. Então teologia é isso. É o conhecimento de Deus pela sua lei revelada a nós. E está aqui, revelada a nós. Só que essa lei e essa vontade de Deus foi relativizada pelas ciências humanas. Psicologia, sociologia, antropologia, especialmente a psicologia. Atenção, não sou contra as ciências não. Às vezes a gente fala assim, às vezes, pastor, é contra a psicologia. Não. Mas a psicologia é contra a teologia. Só isso. Ela serve para ajudar a gente? Serve. Agora, se você não conhecer a lei de Deus, ela vai detonar você. Porque ela vai centrar em você. E não é você o centro. O centro é Deus. Então, se você entrar na psicologia, automaticamente você vai se desviar da teologia. Eu vou usar aquele conhecimento? Vou. Eu vou usar os conhecimentos daquele profissional? Vou. Mas peraí, eu não posso em nenhum momento centrar em mim o negócio. Se eu centrar em mim, destruiu tudo. Eu tenho que centrar em Deus. E vou usar esse conhecimento que é de Deus, de uma forma que Deus ajudou. Por isso que eu digo aos irmãos aqui. Já veio irmão me perguntar, pastor, eu posso ser psicólogo? Pode não, deve, se estiver precisando. Agora venha conversar comigo. Venha conversar comigo depois, para a gente ver o que foi que ele mandou para você fazer. Aí nós vamos para a Bíblia. Peraí, o que ele disse aí está contra a Bíblia. Então vamos ajeitar esse negócio aqui. Senão você vai se desviar. Vai relativizar o que Deus disse. O que Deus disse é absoluto, não pode ser relativizado. Então, na hora que eu centro em mim, eu sou um sujeito. Então, eu vou subjetivizar, digamos assim, as coisas. Eu vou começar a dar valores subjetivos às coisas de acordo com a minha vontade. Aí não vai dar certo. Porque quando eu vou subjetivizar as coisas, eu automaticamente abandonei a objetividade da palavra de Deus. Ou seja, eu saí da adoração e entrei na idolatria. E o ídolo sou eu. Eu. E em nome de Deus, ainda tem mais essa. Porque está fora da palavra de Deus, eu ainda faço isso em nome de Deus. Eu estou achando que estou fazendo isso tudo em nome de Deus. Está tudo certo que eu estou fazendo. Tá não. Tá não. A heresia ou a idolatria, eu já disse no início, ela pode ser tão facilmente transferida da verdadeira adoração para a idolatria, essa transferência é tão fácil quanto a transferência da sã doutrina para a heresia. É a mesma facilidade. Com a mesma facilidade que eu mudo da sã doutrina para a heresia, pois automaticamente eu passo a mudar na mesma medida da verdadeira adoração para a idolatria. É simples assim. E não tem quem mude.
Portanto, irmãos queridos, lembrem disso. Eu não posso transferir a verdade absoluta de Deus para os meus desejos subjetivos e achar que Deus agora vai ter que atender os meus desejos subjetivos, desejos meus, pessoais. Que Deus é esse? O que é isso se não idolatria? Eu me coloquei acima de Deus. E qual é a origem dessa idolatria? Insisto. O desconhecimento de Deus e da sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, semelhantemente ao que sempre aconteceu ciclicamente com Israel. E conforme escreveu o sábio Salomão, nada há de novo debaixo do sol. O que é, já foi. O que já foi, voltará a ser. E essas coisas acontecem para a glória de Deus. Eclesiastes 1:9, por exemplo. Então eu não me espanto com o que está acontecendo com a igreja. Eu fico triste. Claro que fico triste. Choro muito. Quando eu vejo a igreja no estado lastimável que ela está. Mas eu sei que é assim mesmo. Está na Bíblia que é assim. Então é assim que vai ser mesmo. Deus sabe o que está fazendo. Por que está fazendo, como está fazendo, através de quem está fazendo e como será o juízo. Também está na Bíblia como será. Meus irmãos queridos, vamos concluir. Ouçamos o que o Senhor diz através do seu profeta maior. Abaixo de Jesus, o maior profeta foi Moisés. Pergunta aos tempos passados. Pergunta aos tempos passados. Verifica se tudo que aconteceu na história de Deus, na lei de Deus, verifica como foi que aconteceu. Vai lá, vê. E conclui, há algum outro Deus semelhante a esse? Vai lá. Esse Deus que tu estás adorando é mesmo o Deus da Bíblia? Vai lá, vai checar. Só que para fazer isso, irmãos, para fazer perguntas ao passado, eu tenho que conhecer o passado. E brasileiro é um povo que não tem passado, até pela própria cultura. O brasileiro é um povo tão sem cultura do passado, que há pouco tempo atrás aí, eu vi na televisão e estive presente lá no local. Na ocasião eu estava andando por lá. Uma cidade expulsou o prefeito. Passou na televisão isso. Saqueou a casa do prefeito. Arrombou as portas, tirou de dentro geladeira, sofá, fogão. Tocaram fogo no meio da rua lá. Iremar conhece muito bem essa história também. Tocaram fogo nas coisas do prefeito no meio da rua lá. Pois muito bem. Um mandato depois, o prefeito que substituiu este, um mandato depois, quando chegou a próxima eleição, esse mesmo prefeito que o povo fez isso se candidatou e ganhou de novo. O mesmo povo que incendiou, carregado nos braços. O mesmo povo que incendiou a casa dele lá. Então veja como o nosso povo não tem memória. O Brasil é um país sem história. Pergunta aos tempos passados. Só que a igreja entrou nessa também. Pergunta aos tempos passados, quem é o teu Deus? É esse Deus da moda? Quem é o teu Deus? Somente a partir do conhecimento, meus irmãos queridos, é que nós podemos lembrar. Pergunta ao passado. Eu tenho que lembrar, quem é Deus? Como Deus criou o seu povo, que Ele mesmo elegeu, Ele mesmo criou, Ele mesmo conduziu pelo deserto, Ele mesmo assentou na terra prometida, Ele mesmo, através desse povo, pelo ensinamento de 1000 anos, 400 anos depois, trouxe o Messias. Ele mesmo fez tudo o que aconteceu com o Messias, já estava escrito na palavra. O Messias ensinou tudo aos seus apóstolos, os apóstolos ensinaram tudo à igreja e mandou, façam discípulos, e esses discípulos têm que ter vindo pela história até chegar em nós. Só que não é o que chegou a nós.
Como Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais, como Paulo diz aos Efésios. Atenção! Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo não está falando em bênçãos materiais, como as igrejas pregam hoje, 100%. Bênçãos materiais, Deus quer que você seja rico, Deus vai lhe dar. Isso é contra o que Jesus ensinou, totalmente contra. Jesus disse foi, não acumuleis tesouros aqui nessa terra, buscar a justiça de Deus. O que é que a Bíblia nos mostra? Que um rico não entra no céu. E como é que as igrejas dizem que Jesus quer fazer todo mundo rico? Meu Deus do céu, as pessoas não conseguem enxergar isso. Por que não conseguem enxergar? Jesus disse, porque não são das minhas ovelhas. Jesus respondeu, porque não são das minhas ovelhas. Essa é a realidade da igreja. Irmãos, então nós temos que conhecer. Para perguntar ao passado, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou fazer uma prova, meninos que estão aqui? Chega na hora da prova, quando eu leio a questão, chega a vir uma alegria. Eita, é a questão que eu estudei, do jeito que eu estudei. Chega a dar uma alegria, você estudou, então você lembra. Pergunte ao passado, você estudou lá em casa. Uma semana antes da prova, você estudou. Pergunte ao passado. Eita, essa equação de segundo grau aqui, tiro de letra, eu estudei. Aí quando você não estudou, pergunte ao passado. Que passado? Não tem. Não tem passado. Estou vendo agora, pela primeira vez eu estou vendo esse negócio aqui. Será que o professor ensinou isso na aula? Zero. É isso, irmãos. Pergunte ao passado. Como foi que Deus nos conduziu até aqui? Como é que Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, como Paulo diz em Efésios? Como Ele nos tem punido pela nossa desobediência com uma confusão na nossa casa. É um inferno a nossa casa. Isso é graça de Deus na sua vida. Você não desobedeceu? Pois Ele está lhe ensinando que você não devia ter desobedecido. Ele está lhe ensinando que você tem que corrigir. Isso é graça de Deus. Todas as bênçãos de Deus, aliás, todas as promessas de Deus são graça na nossa vida. Seja de bênção, seja de maldição. Vem do nosso Deus. E todo castigo é para correção. Toda disciplina é pedagógica. Atenção, pais, eu tenho repetido aqui. Quando você diz sim para o seu filho, você não ensina nada a ele. Você só ensina ao seu filho quando você diz não. Diga sempre sim para o seu filho, você vai querer ele um marginal, um irresponsável. Diga não para ele entender que aquele não ele está subjugando a vontade dele, ele aprendeu o que é que meu pai está ensinando. Por que não? Só assim, irmãos, quando nós conhecermos o passado, nós então estaremos capacitados a lembrar desse passado e ensinar aos nossos filhos. Todos os dias e o dia todo. Essa é a obrigação de um pai intransferível. A mulher é sua auxiliar nesse processo. Para que acontece isso? Está aqui a promessa do homem. Versículo 40. Guarda, pois, ou seja, concluindo, como consequência geral disso tudo que eu ensinei, guarda, pois, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos. Rapidamente lembrando aqui a todo mundo, os nossos filhos fazem parte do pacto. Eles não vão entrar no pacto quando eles quiserem, não. Eles fazem parte do pacto. Eu sou responsável por isso. A ti, essa ordem que eu dou é a ti, a teus filhos. Filho não obedece a ordem, ele obedece a ordem do pai. A teus filhos, filho não tem como entender essa palavra de Deus, a lei de Moisés. Quem que ensina isso? Os pais. A teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te deu para todo o sempre. Versículo 40. Como nós dissemos, pregação no Velho Testamento quase sempre é um amontoado de tolices. Mas nós vimos aqui que tudo que foi dito para Israel, neste caso aqui, como trata de moral, de adoração e de idolatria, de obediência, aplica-se rigorosamente à Igreja de Cristo. E por isso nós precisamos observar esse mandamento aqui, ó. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Ele ordenou hoje lá naquele tempo, mas está aqui, ó. Está tudo aqui.
clamamos a Deus que Ele nos conceda graça para entender a sua doutrina, que Ele nos conceda a mesma graça da obediência, para que a gente ponha em prática essa doutrina, para que nesse mesmo espírito de graça Ele nos fortaleça para multiplicar este ensinamento aos nossos filhos, para que eles, por sua vez, também no mesmo espírito de obediência, ensinem aos seus filhos, para que se prolonguem as maravilhas de Deus no povo que Ele escolheu. Isso aqui só pode acontecer no povo que Ele escolheu. O povo que Ele não escolheu vai transformar tudo isso aqui em heresia e transformar a adoração em idolatria, como se vê, regra geral, nas igrejas, com algumas exceções. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.